O que chegou, né? Um monte de gente precisando de ajuda. Como sempre. Então vamos lá, né? Nosso capítulo 17, No Limiar das Cavernas. O título já é meio... cavernoso. Literalmente cavernoso. Dessa vez não tem muito antes da pergunta, né? Aqui eles começam, né? Ele acaba se juntando, né, com o Calderário e vai até uma que eles chamam aqui de Comissão de Trabalho Socorrista, que operaria nas cavernas de sofrimento. Aí ele fala aqui que fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Aí já vai logo para a primeira questão, né? A irmã Cipriana, que chefiava a Comissão de Trabalho Socorrista nas Cavernas de Sofrimento, pergunta se André pretendia acompanhá-los na visita aos abismos purgatoriais. André responde com uma orientação dada pelo instrutor Eusébio. Qual foi essa orientação e por quê? Vai lá, Leonel. Então, avistando-me ao lado do assistente, perguntou o Cipriano com sutileza feitas às saudações usuais. Pretende o irmão André seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores, para os relatos aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência do bem-viver. A diretora ouviu em bondoso e objetivou. Já é a 2, hein? Aí já é 2, né? Então o André Luiz desinteressado do negócio desse, eu ia achar que ele estava doente, pô. O negócio dele é encarar essas encrencas, né? Ele gostava dessas... Encarar as encrencas para ajudar os irmãos, sempre pensando, né? Sim, ele sempre tentava tirar algum proveito, né? O interessante dele é sempre essa atitude dele de... todas as situações que a gente tem visto, que ele se encontra aí de maneira geral, ele sempre quer experienciar, né? Uhum. Muitas vezes tomando os pés pelas mãos, mas fazendo parte do aprendizado dele também, né? Uhum. E com isso ele tem aprendido bastante e nos ensinado também, obviamente. Vocês chegaram a ler até o final ou não? O quê? O livro aqui até o final, até o último capítulo? Não. Eu não. Então não vou dar spoiler, mas não dá spoiler. Na frente a gente vai entender o porquê que ele foi nessas cavernas aí. Entendi. Uhum. Agora fiquei curioso, agora eu vou ler. Faltam 3 capítulos, né? Só não vou revelar, porque quem estiver assistindo o vídeo vai ir de repente pelo Facebook. Não deixar de assistir os próximos capítulos, né? Eu acho que no capítulo seguinte, na verdade, é explicado por que ele tem que se juntar a essa expedição aí. Aqui, a princípio, é mais vamos dizer assim, mais uma explicação, né? Uma orientação sobre o que acontece após a morte com determinados espíritos que são muito renitentes no mal, né? Ou muito, vamos dizer assim, exageradamente materializados. Uhum. Então, só lembrando, né, que esses locais que eles vão são locais que são criados pelas emissões mentais dessas pessoas, né? Então, não existe, vamos dizer assim, um local
exatamente que essas pessoas ficam como se fosse um inferno dos espíritas. Ou não existe inferno espírita. Isso aqui é como, por exemplo, se a gente for pensar lá na Cracolândia, por exemplo, em São Paulo. Yes. As pessoas ficam ali se juntando por afinidade. Por afinidade, isso, exatamente. Cria toda aquela coisa no entorno. É a mesma coisa aqui, só que eles estão desencarnados. Sim, com certeza. E nessa turma aí deve ter os suicidas também, né? Tá sempre transitando por ali. Que também não é barato, né? A tarefa deles, a conta não é baixa. Na verdade, eu digo assim, minha mãe falava sempre, né, não está viva ainda, que o inferno é aqui mesmo, né? Então, muitas vezes, você tem crise de consciência, está no purgatório, está no inferno, porque a sua consciência está te maltratando, né? Está te cobrando, né? Faz sentido. Se você olhar... E olha que minha mãe era católica, apostólica, romana, de ir na igreja, de rezar, de tudo, mas ela dizia, meu filho, o inferno é aqui. Com razão. Independente da religião que ela frequenta, mas o sentimento dela e essa visão que ela tem através desse posicionamento que ela te transmitiu aí, com certeza, é o sentimento dela, independente da religião que ela frequenta. Não, eu estou falando que o católico é arraigado nesse negócio de purgatório, inferno, céu, entendeu? Sim, e ela dizia, não. Apesar de toda essa doutrina pregada pelo catolicismo, né, mas o sentimento dela, né, foi um sentimento bem real, né, essa visão de vida, né, é bem por aí mesmo, é isso mesmo. E está na cabeça de cada um, né? Essa é a grande verdade. Aqui se faz, aqui se paga. Ela falava muito isso também. Eu falava, minha mãe, uma vez eu falei para a mãe, a senhora é espírita e não sabe. Sou não, meu filho, não sou não. Hoje em dia ela está com 93 anos também, são outros valores, né? Mas eu acho que ainda o pessoal ainda prega o espiritismo, ou enxerga o espiritismo, aqueles que são leigos, se enxerga o espiritismo sobre uma ótica ainda muito... assim, é o macumbeiro, é o cara que vai... É do mal. Do mal, sempre pro mal. Espírito é coisa do demo, é demo. Não tem... Isso. Você vai mexer com morto, você vai lá bater tambor. Entendeu? Então tem esse estigma aí, né? Eu lembro quando eu estudava, acho que eu fazia curso técnico, porque eu lembro que uma vez eu falei que eu era espírita, o rapaz falou, não, você é aquele que mexe com os mortos? Você fala que é espírito casado, ó. Eu acho que assim, o pensamento, esse tipo de pensamento que a sua mãe tem é a religiosidade natural que todos nós temos, que é algo racional, porque não tem lógica você viver uma vida e depois ir para o inferno e ficar sofrendo eternamente. Isso não faz jus a tudo aquilo que na Bíblia fala sobre Deus, que Deus é amor, que Deus quer o filho, né, bem, não tem lógica. Aquilo que você fala algumas vezes aí, que o catolicismo, na verdade, sempre enfiou as coisas na cabeça das pessoas. Os católicos, minha mãe, incluo ela nisso aí, ela é doutrinada, ela falava muito de Deus está lá no céu esperando por você. Ao mesmo tempo que ela dizia que as coisas são aqui na Terra, ela tinha lá no fundo da cabeça dela que aquela imagem de Deus, aquele senhor de barba branca, entendeu? Isso, que tem que sentado à direita, à esquerda. Tá bom. A gente, quando era criança, a gente escutava, né? Até visualizava, depois você começa a ver que a realidade é outra. Mas, ao mesmo tempo que ela dizia isso, ela falava, meu filho, o inferno é aqui se faz, o que se paga. Então, ficava ali os mentores falando para ela, a senhora não está muito... A sua religiosidade não é essa de céu lá, azulzinho, com o senhor de barba branca, entendeu? Mas é porque, o padre, né? Sim. Mas esse conceito aí do catolicismo, de maneira geral, mesmo do protestante, né, do céu e inferno, você errou, você está condenado e, acabou para você, não tem mais chance, você acabou, é isso, e lascou tudo, e, entendeu? Isso aí perdura muito ainda, né, cara? Mas uma vez eu falei para ela uma frase que a Tiana falou para mim,
pessoal falando que o católico, né, que tem o inferno, que você vai queimar eternamente no fogo do inferno. É isso. Aí ela dizia assim, peraí, mas qual o pai que faria isso com seu filho? Um pai desnaturado, e Deus não é um pai desnaturado. Aí eu falei isso para minha mãe, ela quase me bateu. Ela, não, o pai castiga também. Isso é um castigo. Eu falei, tá bom, beleza, tranquilo. Mas ele não pode castigar eternamente, né? Essa que é a coisa que não tem muita lógica. Exatamente. A condena. Se for assim, então tá todo mundo lascado. Maria. Não vai sobrar ninguém, ué. Vai todo mundo que já passou por aqui, né? Eu vi publicação. Assim como Jesus falou, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Ué, se é assim, tá publicação. Eu vi uma publicação falando assim, provavelmente é uma evangélica que colocou isso, né? Que colocou uma lista assim, acho que tinha uns 40 ou 50 itens assim. Coisas assim que se você fizer, você não vai para o céu, você vai para o inferno. As coisas que você fizer, você vai para o inferno. Se você der uma olhada naquela lista, ninguém escapa no mundo. 7 bilhões de pessoas no mundo, ninguém escapa de nenhum item daquilo ali. No mínimo um item. Sem chance. Vai ter pelo menos um item ali, vai se identificar com alguma coisa naquela lista. Então ninguém vai para o céu, vai todo mundo para o inferno. E eles insistem nisso, né, cara? De forma impressionante. Eu não... Vocês não querem povoar o céu, pô. O céu tá vazio, o pessoal chega lá, oi, eco, né? Não tem ninguém lá. Impressionante como eles insistem nisso, né, cara? E os caras não se dobram, né? Não é possível, cara, não é possível. Então você colocou isso aí, acabou, não tem para ninguém, amigão. Ninguém, nem ser humano nenhum que já passou por aqui e que ainda vai passar, né? Não tá sem chance, ué. Se é assim, meu amigo, não tem chance. Mas está melhorando. Um dia a gente chega lá. Já tem os católicos carismáticos, né? Então, os carismáticos já... Então vamos lá, a questão número 2. Cipriana, como responsável pelo serviço direto da expedição, admite André em todas as particularidades? Por quê? E o que o instrutor Calderaro lhe complementa? A diretora, que é a Cipriana, né? Ouviu bondosa e objetou. Né? Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades. Fixou em mim um olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, e acrescentou: nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Bonito nome, hein? Curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Afagou-me de leve com a destra carinhosa e acrescentou: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Ante o meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou: no entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. Se Eusébio foi levado a sugerir essa oportunidade, é que André Luiz tem nesses sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas para as quais ainda não se aprestou convenientemente.
É isso, né? Ele não fez o cursinho, não pode descer, pô. Ainda não. Vocês vejam que até lá, até depois de morto, nós temos que fazer curso. É isso aí. É isso aí. Com certeza. E o nome é bonito, eu gostei do nome. Não. Assistência aos sofredores nas sombras espessas. Isso aqui é o top Gold Plus dos sofredores, né? Estão nas sombras espessas, então. Segundo a mitologia grega, no submundo, no Tártaro, onde iam as almas que iriam sofrer algum tipo de penalidade, né? Dizia-se que as sombras eram tão espessas que podiam ser tocadas. Caramba! É isso aí. Quando eu trabalhei na Itapemirim, eu acendi incenso na minha sala. Minha sala, assim, sei lá, 3x3. E o incenso que eu acendia era aquele Ananda, né? O Ananda, quando você acende, você não vê mais nada, só vê a fumaça. Aí o pessoal entrava na sala, tinha um amigo meu que dizia assim, porra, é só cortando com faca isso aqui pra deixar ver. O cara abria a porta, o cara abria a porta e falava, porra, o que tá pegando fogo? Tem um incensozinho aqui, fica tranquilo. Você tá aí, o cara perguntava, você tá aí, Alexandre? Cadê você? Aí eu quebrava o cara, falava, você tá sentindo mal com incenso? Ih, rapaz, tá carregado, se vira. Esse incenso aqui é só pra quem tá de bem, pô, tô aqui numa boa. Quem tá zen, né? Era muito legal. Cadê você, Alexandre? Você tá aí? Só cortando com faca aqui a fumaça aqui da... Eu imagino aqui que para ela não permitir que ele acompanhasse até por dentro lá das cavernas, é porque a coisa lá devia estar... Vou te contar um negócio. Devia ser complicado. Deve ser barra pesada, hein, amigão? Nossa senhora, já pensou, cara? E o ambiente o interessante, isso aí deve ser um ambiente tão carregadíssimo, né, cara, aqui. Só com o nível de uma cipriana dessa e aquelas pessoas do mesmo nível dela que pode enfrentar um ambiente desse, já pensou? E olha o pensamento do André Luiz, hein? Ele ficou contente, né, quando Herário se manifestou, aí ele disse, já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas se interpelavam umas outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Descobriram inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras. Mas ali... Estaremos acaso alcançando a selva escura a que se referira Alighieri no poema Imortal? Eu não fui atrás desse poema, não, mas deve ser punk esse poeminha aí. É a Divina Comédia. Tá. Na obra A Divina Comédia do Dante Alighieri, tem um capítulo lá que é o Inferno, né? Chama lá O Inferno de Dante. É bom você falar que eu vou ler esse negócio aí. Aí dá uma série de descrições. Lá tem o inferno, no caso, a descrição que ele fez, tinha vários níveis. Segundo eu li, muito tempo atrás, essa obra do Dante foi vamos dizer assim, ele em espírito foi levado, de fato, a locais debaixo da terra que são locais onde ficam esses espíritos de baixíssima condição. Então, essa descrição que ele fez tem um pouquinho do animismo dele em criar coisas que, na verdade, né, ele fantasiar coisas que, na verdade, ele não conseguiu descrever fielmente, mas de fato verídico. Ele foi mesmo até as regiões inferiores da Terra e viu muita coisa lá. Interessante. Aí ele continua descrevendo, né? Aí ele já começa a falar, aliás, o que ele está vendo, né? Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista. Em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos, separados uns dos outros,
ou aos magotes. Magotes é o quê? Grupos? São bandos, é? Bandos, né? Segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Vai aí, Leonel, tem um textozinho bom aí. Era possível calcular a extensão da várzea imensa e que se houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que pudéssemos computar distâncias. Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal e quando o terreno inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriano e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos ao assistente e a mim com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. Fica por aí que não pode descer, né? Aí que é o seu limite. Porque a gente já volta, que 6 horas estamos aí de volta. Abraçando-me, a diretora disse gentil: desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo, ao voltaremos, receberemos suas confortadoras impressões. Sorri, encantado, a tão generosa demonstração de apreço. Logo após, Calderari e eu nos achávamos a sós, na tenebrosa vastidão povoada de habitantes estranhos. Você vê, isso aí é só a portinha, né? Continua aí, não? Como é que é? Pode ir. As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação pela qual foi possível ajuizar de início. Enquanto densas aglomerações de almas torturadas se debatiam em substância viscosa no solo, onde andávamos, assembleias de espíritos dementes examinavam... Não, enxameavam. Enxameavam, né? Enxameavam não longe em intermináveis contendas de interesses mesquinhos. A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não refreei as meditações ou indagações que me surgiam. Os grupos de infortunados agiam ali desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam em pequena altura, como bandos de corvos, né? Negrejantes, mas escuros, que a própria sombra envolver-nos ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo, quais aves desditosas, de asas partidas. Como explicar tudo isso? Iniciei meu interrogatório dirigindo-me ao instrutor. Será que esses... Aí já vai ter terceiro, né? Como explicar tudo isso? Então, você vê, cara? Estava num ambiente que realmente devastador, né, cara? Agora, essa condição de consciência que a gente tanto fala que é o inferno, mas na verdade é uma condição de consciência. Isso. O André Luiz consegue visualizar isso, Cláudio? Ele entra na vibe? Ele... Porque ele descreve, né, uma paisagem horrorosa, né? Sim. Mas aí é que tá, esse ambiente realmente existe e está ali, né? Tanto é que no livro nosso lá, no livro também, evidentemente, mas no filme eu me lembro que existe um ambiente, quando lá no umbral, onde o André, ele mesmo, André Luiz, né, se encontra, existem os grupos de resgate, né, que
de tempos em tempos, eles frequentam, eles vão para realmente com o intuito de resgatar alguns seres, né? E realmente eles vão, inclusive eu acho que esse trabalho que a Cipriana faz, que ela vai mais fundo na história, ela como tem um nível bastante avançado, e ela deve conseguir resgatar muita gente. Porque existem realmente grupos nesses ambientes, esses grupos de resgate que vão para realmente resgatar aqueles que estão preparados para sair dali, naquela situação. Tanto é que no filme, né, no umbral onde o André se encontra lá, chega um ponto que ele consegue se resgatar, né, depois de um determinado tempo. Ele consegue se resgatar por um grupo de resgate ali elevado, para tratamento, etc. E dá prosseguimento. Se a gente lembrar que quando a gente desencarna, nós não temos mais corpo físico, então nós não temos mais olhos, olhos físicos. Desencarnado, a gente enxerga pelo perispírito. Então aí não tem exatamente um órgão específico no perispírito que exerce a função da visão como no corpo físico. Então é uma sensação, é algo difícil de descrever, porque não tem palavras como descrever. Você consegue enxergar e ouvir pelo perispírito todo. É como se o seu corpo inteiro fosse olhos, ouvidos, etc. Entendi. Na verdade, você deve estar numa vibração, né, daquele tipo de energia ruim que tem ali, né? Porque muita gente, foi dito até no começo, o pessoal muito amarrado à parte material, né? Então tem muito perispírito detonado por ali, facilita isso. É porque a condição, o alcance que esses espíritos conseguem ver e ouvir, aí vai depender da situação de cada um. O André Luiz, na condição que ele já estava, ele era capaz de ver esses espíritos. Mas aqui ele dá até essa explicação, ó, que tem um trechinho que ele fala assim, ó: pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Tem um outro trechinho que ele fala assim: os grupos de infortunados agiam ali desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Então, muitas vezes, eles não enxergavam nem os outros grupos. Eles só conseguiam interagir grupos que tinham alguma afinidade. Né? Outros grupos que não eram daquela afinidade ali, eles não enxergavam e não eram enxergados. Né? Então, aqui, na sequência depois, inclusive, ele fala que ele pergunta, né, se eles o veem, né? Ele fala assim: iniciei meu interrogatório dirigindo-me ao instrutor. Será que esses míseros precitos, que seriam amaldiçoados, condenados, renegados, nos veem? Então, eles, na baixa condição que eles estavam, eles não conseguiam ver, né, espíritos de uma elevação um pouquinho superior a deles, que era o caso do André Luiz e o Calderaro. Na verdade, a gente percebe que muitas vezes o cara está nesse ambiente aí, mas está numa solidão que é mortal, é pior mortal não, porque já está morto, mas é uma solidão alucinante, né? O cara ele deve sentir o extrato do pó de alguma coisa lá, porque só ele e os pensamentos dele horrorosos, né? A dor da consciência. Isso, né? A consciência cobrando. Nossa senhora, deve ser um sentimento bastante ruim, cara. Que aí vem a terceira, né? André fica no limiar, início das cavernas, povoado por habitantes estranhos, para que pudesse realizar sua pesquisa. Seu primeiro questionamento ao instrutor foi: toda essa gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma? Comente a resposta de Calderaro. Ele responde, né? Não, respondeu Calderaro paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas em que muita gente pratica a abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. E é justamente isso. Está explicado, né? Estampou complacente expressão no rosto e considerou:
as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. É justamente isso. Então, no filme em si tem essas regiões, eles não mostram, o filme em si não mostra instituições instaladas nesse ambiente, mostra um grupo de pessoas, de espíritos mais evoluídos, que vão ali com a obrigação ou com o trabalho de resgate, né? E consegue realmente resgatar esse ou aquele em função da demonstração que cada um apresenta. No filme assim, não apresenta a instituição física no local, vamos dizer, mas existe dentro dessa ideia, né? Então, eles não estão desamparados, né, vamos dizer. Existe sempre, por ali, por perto, sempre a possibilidade de um arrependimento e de o cara procurar ajuda, né? Não sei se vocês lembram, no livro que é o anterior a esse, que é o Obreiros da Vida Eterna, lembra que tinha aquela instituição lá que era dirigida pela irmã Zenóbia? Isso. E que aí eles foram lá, atravessaram um vale lá para socorrer um rapaz lá que era inclusive, tinha sido, né, acho que marido, esposo, sei lá, da própria irmã Zenóbia. Eles foram assim, para socorrer ele. E aí eles passam por um vale cheio de gente lá sendo chicoteado pelos espíritos lá. E aí depois eles tentam invadir o local onde eles estavam. Aí tinha uma barreira magnética que impedia as pessoas de entrar. Exatamente. Então, o que ele coloca aqui é isso. As pessoas não permanecem desamparadas, mas ele fala assim, são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Ou seja, na medida que a pessoa se arrepende realmente tem intenção de mudar, eles atendem. As pessoas que estão ali não querem saber de mudar, quer saber de fazer o mal, quer fazer de toda forma prejudicar os outros, não adianta. Você está perdendo tempo querer atender essas pessoas. Eu acho que, inclusive, isso acontece aqui na crosta, né? Sim. Aquelas pessoas que se arrependem, né, que passaram por um processo ainda encarnados, né, o cara pode ainda buscar ajuda e conseguir, né? Conseguir ajuda, um arrependimento, né, que vem de dentro para fora, né? Você vê aí essa região que o Cláudio descreveu aí, eu estou lembrando, era um negócio horroroso, tétrico, né? Você tinha criaturas fantasmagóricas lá naqueles vales, que davam acesso lá ao posto de socorro, etc. Agora você imagina o que tem lá no fundo da caverna, porque não pôde ir, ele atravessou essas regiões aí. Nossa Senhora! Eu acho que devia ter, assim, espíritos em aspecto tão horroroso que ele iria acabar ficando ou com medo ou tão horrorizado que ele iria mais atrapalhar do que ajudar a equipe. Ele tem que fazer o curso. Se ele fizer o curso, ele pode ir lá. Tem a carteirinha. Tem que fazer o curso lá. Aí ele fala, né, continua, vendo o bando de seres se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas, para não melindrarmos aqueles que as não possuíam. Eu lembro disso, que eles andavam, né, para não... O pessoal que não podia, né, eles andavam para não deixar o pessoal, assim, triste, né? Isso. Para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Aí vem a 4. Aí, né? A 4, né? Daí o Calderaro explica, né? Comente a explicação de Calderaro a André sobre a faculdade de volitação nos 2 planos, umbral e colônias. Vai lá, Leonardo. Aí, Calderaro, porém, explicou, não te surpreendas, a volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime, a espíritos perversos com vigorosa capacidade volativa, apesar de circunscritos na
a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem características de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas no nosso mundo espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes, como essas últimas. A vida em comum, no sentido positivo, é quase impraticável. Nesse capítulo da volitação, portanto, impede observar os ascendentes naturais. Impende, né? Impende, ou seja... Impede observar... Impende a observar os ascendentes naturais, levando-se em contra com a própria natureza que os corvos voam baixo procurando detritos, enquanto que as andorinhas se libram alto buscando a primavera. Feito o reparo, perguntei, lembrando das injunções terrenas. Mas e a necessidade mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez rogado e informou. Nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e a manutenção como ocorre. A manutenção como ocorre num hospital, né? Isso. No hospital, na esfera carnal. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que a minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Temos aí nestas assembleias de incompreensão e dor, infindadas fileiras de loucos que voluntariamente se desviaram da realidade da vida, fixaram-se a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Né? Até aí, né? Sim. Depois vem a quinta. Sim. Na verdade, a quinta que é a sexta, né? Porque a quinta ele vai desmembrando, né? Então a volitação não é privilégio das boas almas, né? Como ele diz ali, depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Nem todo inteligente é bonzinho, né? Então... Esse é o ponto, né? Como eles têm uma grande inteligência, eles conseguem manipular algum elemento que faz com que eles consigam levitar. Mas eles não conseguem subir muito porque, além da inteligência, né, falta um pouco mais o sentimento, né, coisa que eles não têm. Isso. Tem, na verdade, a inteligência. É igual aqui na Terra, você vê pessoas de altíssima inteligência fazendo coisas horríveis. Sim. Pelo grande conhecimento que a pessoa tem, ela é capaz de fazer coisas horríveis. Mas você só realmente vai valorizar a pessoa que vai fazer coisa que vai beneficiar alguém, né? Então... É igual a mediunidade, né? Muita gente acha que só pessoas boas são médios. É negativo, né? Você tem médios, são pessoas horrorosas, né? Não tem nenhuma moral, não tem nada. Só que totalmente
É bem diferente, né? Você tem um médium que tem uma vida mais tranquila e aquele médium que é um cara fora da curva, lá pro mal. Uhum. Na verdade, ele acaba sendo até abandonado pelos espíritos mais elevados, né? Ele acaba recebendo só os espíritos de baixa vibração. A mediunidade ela é uma ferramenta, como qualquer ferramenta aqui no nosso mundo material. Uhum. Que pode ser vamos dizer assim, a ferramenta ela não tem moral, né? Ela não faz juízo de nada. Quem faz é a pessoa que usa essa ferramenta. Isso, exatamente. Então aí você pode ver pessoas que têm mediunidade usando para coisa boa e para coisa do mal. Uhum. Aí vem a quinta, né? André realiza sua pesquisa em local onde a natureza das faltas dos habitantes congrega a verdadeira tribo de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, inteligentes, mas sem réstias de amor. Estavam habituados ao erro, vigoravam impulsos inferiores pela constante troca de energia, que desequilibrava a si e os outros. Comente. Estava misturado lá o negócio, né? Sim. Como ele diz, já viste nossa organização espiritual de vida coletiva, irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispíriticas, em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Eu lembro de um capítulo que nós vimos que tinha uma espécie de hospital, onde as pessoas ficavam num estado letárgico, né? Isso. E volta e meia algum acordava e saia correndo que nem um louco, desesperado. Isso, eu lembro disso aí. É o que a gente percebe aqui, que tem vários níveis, né, de pessoas em vários estados, né, de degradação, vamos dizer assim, né? Aí ele fala, aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros consoante a natureza de faltas que os identificam. Então, na verdade, os iguais se atraem, né? Então, às vezes, o cara não fica sozinho, se ele tiver um monte de gente que tem o mesmo problema que ele, aí vira aquele bando, né? Aqui ele está explicando aqui, não é isso? Aí ele fala... Aqui no comecinho, ele fala assim, já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva, irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias, outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas em letargia profunda. Aqui, no entanto, aí pulando um pouquinho, aqui, no entanto, se congregam verdadeiros tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros consoante a natureza das faltas que os identificam. O que ele está falando é assim, você viu, quando você estava lá no nosso lar, você viu na região lá das câmaras de retificação, você viu vários espíritos aí de várias naturezas, mas lá eles estavam amparados. Lá eles já tinham condições de serem recuperados, porque eles já tinham demonstrado alguma forma de arrependimento, havia algum socorro para eles pedido por alguém. Agora aqui não, aqui você está realmente na selva, aqui o pessoal está largado aí, fazendo o que dá na telha. E você tem os postos de recuperação, mas ninguém busca, né? O cara não chegou nessa fase ainda, ele está ali sofrendo, ele vai falar logo depois aí da questão do apego à matéria ainda, né? Que ele diz, o choque da desencarnação para eles ainda impermeáveis ao auxílio santificante. Pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. E dessa forma não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Por isso que eu falo, deve ter suicida aí também, né? O cara passou do A para o B, assim... Provavelmente. Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros. Passam em geral a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. É como se eles vivessem mutuamente se vampirizando, vamos dizer assim, né?
Vira um modo contínuo ali, né? Um tirando do outro o tempo todo. A famosa simbiose, né? Sim. Um usando o outro. Um precisando do outro, sugando energia do outro, é energia pro mal, né? Se matando, enfim. Porque eles desencarnam, aí fala aqui, pela dureza que eles assinalam os sentimentos, quer dizer, eles desencarnaram e continuam ali aquela mesma natureza, desde que era encarnado. Então os caras, tipo assim, não caem em si, né? Não percebe que as coisas mudaram, a pessoa continua ali naquela coisa. Uhum. Muitos são inteligentes e intelectualmente falando esclarecidos, mas sem réstia de amor que lhes eleve, né? Sim. Que lhes eleve o coração, erram de obstáculo em obstáculo, de pesadelo a pesadelo. Logo antes, um pouco aí no parágrafo. Sim. Os caras são insistentes, né? É de um esclarecimento intelectual tão grande, mas sem nenhum fio de compaixão, de amor ao próximo, nada, né? O cara o Cláudio comentou no começo, né? Uma região que só tem gente boazinha, né? Entre aspas. Sim. E você imagina esse negócio sendo alimentado dia e noite, porque vai chegando gente, né? Sim. O pessoal que vai... Com certeza. Está sempre chegando gente. E você imagina a dificuldade para um espírito desse sair desse estado e procurar até um posto de... Acho que aí vale muito as vibrações que a gente faz, né? As orações que a gente faz, dirigindo para essas pessoas que são sempre lembradas nas vibrações. Isso. Sempre lembradas daqueles que sofrem no umbral e regiões inferiores, etc, etc. Assim como lembra dos encarnados, né? Muitas vezes os próprios parentes que ficam aqui encarnados, né? Muitas vezes conseguem dirigir os pensamentos para essas entidades e aí elas chega uma hora que eles de repente caem em si, né? E aí abre a possibilidade de ser ajudado, porque enquanto eles permanecem dessa forma, como eles até colocam aqui, galvanizados na posição mental que se encontraram, eles não conseguem sair, porque ninguém que tente ajudá-los vai conseguir, porque eles ainda estão ali firmes, ali naquela mentalidade do mal. Então não adianta. Eu acho que a única saída é essa mesmo, né? Alguém orar por eles, falar para eles, mandar energia para eles, até que chega o ponto, inclusive, como aparece lá no nosso lar, que o André Luiz é resgatado, né? Vai alguém resgatar. Sim. Dentro do filme lá, ele aparece, tem esses grupos de resgate que vão ali de um por um, passando por aqui, passando por ali, alguns pedem ajuda, outros, pelo amor de Deus, me tira dessa situação, então, mas e a identificação realmente vamos dizer, esse grupo, né, esses espíritos aí que formam esse grupo, eles têm de bater o olho e sintonizar, não, realmente esse aqui está querendo ajuda, e de estender a mão, né? Com certeza existe os falsos, né? Mas ele foi ajudado porque ele chegou um momento que ele fez uma oração, ele pediu ajuda. Vamos dizer assim, ele sinceramente pediu ajuda. Isso. E aí, esse momento que aí ele conseguiu ser ajudado. É o que acontece. Agora, enquanto a pessoa fica nessa daqui, que nem está nessa descrição, não adianta. Não consegue ser ajudado. Tu disse que ele pergunta, né? Mas, por que eu estou saindo? Não, porque você rezou um Pai Nosso. Mas eu rezei milhares de Pai Nosso. Não. Você rezou o Pai Nosso agora. Você resolveu de dentro agora, gente. Mas assim, é o seguinte, enquanto depende da gente, vamos tocando, porque depois vai ficar dependendo dos outros, né? Então vamos fazer o que dá para fazer por aqui. E aí vem a sexta, né? A sexta são 3 letrinhas aí que pede para comentar 3 trechinhos. Letra A. Os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas constituem realidades lógicas nas zonas espirituais. Ele fala aqui, ó.
os lugares purgatoriais, dos desejos das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúpidos. Cúpidos é o quê? Isso eu não fui ver. Eu não achei. É ambicioso. Os ambiciosos, os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os desespenhadeiros, cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. De novo, né? Mostrando que os de mesma vibração se atraem, né? E pelo que ele fala aqui, se atraem, se juntam e estão em direção ao despenhadeiro, né? Para descer mais ainda. Prisioneiros de si mesmo. No comecinho, ele coloca assim, o Érebo da concepção antiga, ou seja, o inferno da mitologia antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Então, o que ele coloca aqui é assim, aquelas ideias mitológicas do inferno e até mesmo do cristianismo é algo que, na verdade, não tem um parâmetro de comparação real com aquilo que realmente acontece nessas zonas aqui que ele descreve. É muito difícil você mentalizar um negócio desse, né? Não tem o físico, mas porque, na minha opinião, por causa do perispírito, né? O perispírito tem um pouco de matéria, então... Na verdade, é tudo mental. As torturas, a dor, é tudo mental, porque o perispírito, embora ele seja uma matéria muito sutil, o perispírito não tem órgãos, não tem sentido, então, se enfiar a faca num perispírito, ele não vai sentir dor. Sim. Então, é tudo mental. As torturas mentais, o inferno, que a gente tem aqui, ele foi criado por reminiscência das pessoas que vieram dessas zonas aqui, que ele descreve, e é algo que é mental. Agora, nesse caso, o espírito não tem cérebro, né? O que faz ele sofrer? A aura que está carregada? Não, a consciência que cobra ele é o quê? É a consciência. É a consciência. É a consciência, porque não há nada físico para sentir dor. Consciência é uma coisa espiritual, vamos dizer, né? Na verdade, a consciência, justamente o espírito é a consciência. E nós aqui encarnando, evidentemente, que estamos aí ligados a essa consciência está ligada ao nosso corpo aqui durante o processo da encarnação. Mas realmente é aquela matéria extremamente leve, né? Não tem, aquilo que você falou, não existe nada físico. É um estado de consciência que na realidade é uma energia, né? É uma energia. É só a gente tentar lembrar alguma coisa que a gente fez, que se a gente se arrependeu muito amargamente do que fez, a gente lembrar que a nossa tortura foi mental. Sim. Você pensa assim, nossa, por que eu fui fazer tal coisa? Então você fica naquela tortura mental que você mesmo se impõe. Sim. É algo assim parecido, só que lá nessas regiões é algo que tem uma dimensão muito maior do que a gente tem. Eu achei uma definição de Érebo aqui que eu achei interessante. Ele fala, é a região situada abaixo da terra e acima do inferno. E nós temos uma capacidade também tremenda de antecipar o sofrimento, né? Você fica naquela de, pô, já pensou acontecer isso? Caramba, mas não aconteceu, mas você fica. Rapaz, mas não vai ser... Mas não aconteceu, pô, você continua sofrendo. Sofrer por antecipação, né? Aí se não acontece, sofreu à toa. Se acontece, você vai sofrer 2 vezes, né? Como a gente fala, então... Tem uma frase do filósofo Sêneca, que inclusive ele fala, quem sofre por antecipação, sofre 2 vezes.
Se a coisa vier se concretizar, tu vai sofrer de novo. Se não vier, tu já sofreu de graça, pois não tem crédito para o sofrimento, né? Pois é. Sofreu, vai sofrer de novo, vai sofrer de novo. Aí a letra B, né? Prisioneiros de si mesmos cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos cerram o entendimento às relações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se seu próprio interior em ação exclusiva nos impulsos primários, a cultivar o pretérito que deveriam expurgir. É, isso aí. Expungir. Melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Aí, ó. Autoridades mais graduadas da nossa... Aí já é a letra C. Aqui já é outra, justamente. É. Então, é aquilo que a gente já falou nos outros também, né? Eles movimentos para obter ação exclusiva nos impulsos primários, cultivar o passado, né? Que deveriam esquecer, deixar de lado, né? E aí, melhorando, são assistidos por ativas abnegadas congregações. Ou seja, o plano espiritual tem filial em tudo que é lugar, né? Sim, a verdade é essa, é a verdade. E o que eu acho mais legal de tudo isso, eu sempre repito isso, né? É a esperança, né, cara? Ou seja, não tem nada perdido, né? O pior que o cara seja, né? Esse é o grande... Por mais estrago que o cara cometa, né? Mesmo para ele, evidentemente, né? É uma questão de tempo no final, né? No fim das tempo, exatamente. Ou seja, é a eternidade, né? Que cura as coisas, né? Não esqueçamos ou melhor, lembremos que, além disso, você tem a encarnação, né? Que pode ser a continuidade disso aí. Sim. Pô, você quer resolver? Eu quero resolver. Então vamos lá, reencarna aí de novo. Você vai te dar mais uma chance, tá aí, ó. Vai lá e faz diferente. Não sei se vocês lembram, eles chegaram a atender um cara que ele tinha prejudicado os irmãos. E aí, no fim da vida, ele ficava com aquilo na mente e só pensava naquilo. Ele era incapaz de pensar no futuro. Ele só pensava naquilo que ele havia feito, não saía daquilo. Então, aquilo virava uma obsessão na vida dele, né? É o caso que ele fala aqui. Prisioneiros de si mesmos cerram o entendimento das revelações da vida e restringe os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior em ação exclusiva nos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Ou seja, em vez deles tentar esquecer o passado e tentar construir um novo presente ou um novo futuro, eles ficavam ali só remoendo as coisas do passado. É igual se a gente fizer isso na nossa vida, né? Ficar só sempre remoendo as coisas do passado que a gente fez de errado, a gente não consegue dar um passo para frente. Sim, mas é verdade. Aquela história do cérebro, né? Você concentra a sua memória só no passado. Sim. Se você não tiver atitude, né? E fala, você tem que ter a consciência de que você errou, de que você fez isso ou aquilo, e fala, realmente cai em si e tentar se autocorrigir, né? Pedir ajuda, né? E buscar... Até usar o passado para não repetir o erro. Tudo bem, é válido, mas não ficar, né? É o que falo, o passado é o passado, ele só serve, né? Eu comecei a estudar história com meus 13, 14 anos, e até hoje ainda leio muito, e aquilo que sempre é falado, história não é para você ficar se lamentando do passado, história é para você aprender a não repetir as mesmas burradas do passado no presente. Então, é a oportunidade que você tem de conhecer o passado, né? E evitá-lo, né? E não repeti-lo. E, vamos dizer assim, fazer um novo presente, né? Então, você não repetir as mesmas coisas. Como é que é a frase do Chico lá? Como é que é? Não podemos
Mudar o final, mas podemos mudar o início e ter um novo final. É mais ou menos isso. Né? Não podemos usar o passado, né? Mas temos a oportunidade de fazer um futuro diferente, né? Sim. Esse é o grande, acho que o grande bálsamo, a grande chama que impulsiona a gente para frente, né? De uma forma ou de outra. Tanto isso no mundo, todo mundo, de uma forma ou de outra. Todo mundo. Sabe porque se você se agarrar muito no passado, periga de você não ter futuro, pelo menos aqui, né? Você o passado pode levar você para um estado de doença que você vai embora mais cedo e não tem futuro nenhum aqui. Sim, você fica preso lá atrás, preso, pô, você não olha para frente, putz, aí fica remoendo. Que a gente tá batendo na tecla aqui, né? O cara não dá, ele não dá oportunidade para ele mesmo, muitas vezes. Né? Essa é a verdade. E aí temos a letra C, né? Autoridades mais graduadas improvisam tribunais com funções educativas cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador. Autoridades mais graduadas nas nossas esferas, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas cujas sentenças, resumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através de reencarnações na crosta terrestre ou em tarefas laboriosas no seio da natureza. Quando há suficientemente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. É isso. Aí, ó, reencarnação é a continuação da brincadeira. Sim. Porque, como, por exemplo, colocam em algumas instituições de recuperação de pessoas viciadas, por exemplo, alcoólatras, viciados em drogas, qual que é a principal terapia? É o trabalho. Sim. Né? Então, se você não tiver uma ocupação útil da mente, você não consegue a cura dessas pessoas. Sim. Eu lembro que um tempo atrás aí eles fizeram reportagem, a Globo fez reportagem de umas instituições lá que usavam o trabalho das pessoas. Isso existe. Né? As pessoas aí, de repente, pegam essas pessoas para explorar. Mas qualquer instituição que queira trabalhar com recuperação de viciados, seja lá qual for, a melhor terapia é o trabalho, porque é a ocupação da mente. Isso. Mente vazia é a casa do diabo, né? Isso. As pessoas falam muito isso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso. Através de reencarnação na crosta ou tarefas laboriosas no seio da natureza. Quando há suficiente compreensão e arrependimento dos interessados. Então, se a pessoa realmente se arrepende, a pessoa vai procurar reparar de alguma forma. Se a pessoa não se arrependeu, não adianta. Ainda não adquiriu a ferramenta necessária para poder melhorar, que é o reconhecer que você errou. Enquanto você não reconhece que você errou, não adianta. Você se acha o certo. Não, e fica claro a cada livro, a cada capítulo, que as pessoas que têm problemas como esses aqui, a reencarnação é mais necessária, como é que se diz? É mais importante eles reencarnarem do que aqueles que não têm tanto problema, né? Porque se você é um espírito de médio para bom, você vai ficando por lá. Daqui a pouco você desce de novo e vai resgatar mais um pouco. Mas esse pessoal que tem esse tipo de comportamento é fundamental, a partir do momento que ele reconhece os erros, reencarnar, né? Para ter... Sim. Essa é uma oportunidade, né? Oportunidade a mais, né? A velha história, né? O cara fala, vai lá e tenta fazer diferente. Pelo jeito não tem cursinho para eles, né? O cursinho aqui, né? Vamos dar um cursinho para vocês melhorar. Não, o cursinho é lá embaixo. Desce e faz de novo.
Porque aqui, aqueles que já demonstram algum arrependimento, alguma compreensão, que ele coloca aqui, eles podem trabalhar na natureza, mesmo, eles colocam aqui. Aqui, pelo que eu entendo, assim, eles não reencarnaram nesses casos. Sim. Uhum. Eles começam a fazer algum tipo de trabalho lá no plano espiritual. Como espírito, mesmo. né? Entendi. Aqueles que não têm condições mesmo, aí esses eles encaminham para reencarnar, porque esses precisam da matéria, que é só assim para, tipo assim, formatar o disco rígido deles, reencarnando eles. Uhum. Ou através de tarefas laboriosas no seio da natureza. Tem que formatar o HD, instalar o Windows 10. Aí a sétima questão, né? Um dos instrumentos que o plano espiritual superior se utiliza para que o alienado mental possa ter uma nova chance de reorganizar o íntimo perturbado é a reencarnação na crosta terrestre. Comente como são essas reencarnações e por quê. Tem um textinho aí que ele fala. Né? Desse vastíssimo arsenal de alienação da mente ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações. Tá aí. Eu juro por Deus que eu não lembrei disso. Encarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena, no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Então é isso aí, né? O cara saiu, aí ele, eu vou reencarnar, eu quero sofrer, que eu vou me dar bem, mas... E muitos não conseguem nem ficar aqui muito tempo, né? Aí entra de novo, o cara se suicida, ele pede muita prova, né? Ah, você quer? Então vai, pô. Às vezes ele encarna em situações de problemas físicos, problemas mentais. Sim. Aqui, um pouco na sequência, ele faz uma descrição de dois entes aqui, né? Aí eles aproximam, né, de grupamento de irmãos loucos, né? Aí ele fala assim, nenhum deles atinou com nossa presença. O Calderaro, conhecendo a curiosidade inveterada, informou, esses infelizes permanecem jungidos uns aos outros, em obediência a afinidades quase perfeitas e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Aí ele fala, se quiseres, porém, entrar em relação com a história de algum deles, sonda a mente individual do tipo que te requeira maior atenção. Aí é o parque de diversões do André Luiz, né? É verdade. Aí ele sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longa perdição. Notei-lhe o motivo que culminara no desvario, assassinara a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento, acariciava o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes lhe fosse possível. Olha só a situação. Terrível. Então, uma pessoa dessa, por exemplo, como é que você vai ajudar? Se ele próprio nem se arrependeu, ele acha que ele está certo em ter feito o que ele fez? Não tem condição de ajudar uma pessoa dessa. Fica difícil. Atônito, ergui os olhos para o assistente em muda interrogação, mas reiteando a fronte, levitava um pesado grupo de seres monstruosos, fazendo ensurdecedor ruído. E logo esqueci o uxoricida, ou seja, o assassino da esposa, que me prendera a atenção. Esse bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana.
Aí, só pulando um pouquinho mais para frente, ele fala assim: foram homens de pensamento ágil, sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo o êxito absoluto às empresas materiais, que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos, ignorava as dificuldades alheias, preocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras. Nada mais. Nada mais. Criaram para si mesmo o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e tacanha coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá, dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Então é aquela pessoa extremamente pegada em dinheiro, só quer saber de dinheiro, que se lasque os outros. Mesquinha. Pessoas extremamente egoístas. Sim. Aí a pessoa fica vagando lá, sempre com aquela mente já transtornada de loucura, sempre procurando lucros e lucros e lucros que não existem mais, porque eles nem estão mais na esfera física. Verdade. Olha, isso é só na entrada da caverna. Lá dentro. Lá dentro da caverna deve estar o Hitler com todos os seus generais lá embaixo. É capaz. Ou então o Ayatollah Khomeini. Outro das trevas. A galera lá. Só por Deus. Aí a última questão, né? André Luiz quis confabular com alguns daqueles espíritos monstruosos de modo a esclarecê-los, mas foi impedido por Calderaro. Por quê? Vai lá, Leonel. Condói-me. Quis deter alguns, confabular com eles, fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: que fazes? Seria inútil, impossível reajustar no momento apenas com palavras, tantasmente em desequilíbrio cruel. Impulsionando-me para a frente, concluiu: vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor de que nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Ou seja, não adianta você ficar aí, não vamos resolver nada, vamos em frente. E a gente precisaria de muito mais tempo para resolver isso do que se imagina com uma simples conversa, né? Atenção, ele precisaria conhecer a paisagem de dor, ele precisaria de muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente. Não é nem para fazer alguma coisa, né? Porque... Sim. Já pensou, cara? É por isso que é um trabalho, mesmo aqui, né? A gente encarnado aí, essas instituições que a gente vê, etc. Mesmo aqui, você vê que determinadas pessoas são realmente muito difíceis de mudança, né? Infelizmente. Não sei se vocês viram, passou lá, acho que no Fantástico, domingo passado, o tal do Fernandinho Beiramar lá, né? Fernandinho Beiramar ou... Fernandinho Beiramar, não. O Marcola. Você vê, o Marcola, esse cara tá arrependido? Tá muito arrependido. E o cara tá se martirizando. Você viu ele conversando com a esposa? Ele falou: nossa, não tô me aguentando mais, porque frustrou lá todo o plano dele, etc. Já pensou, cara? Ou seja, o nível de sofrimento dele aumentou, né? A dor dele aumentou. O cara, em vez de buscar um caminho de luz e paz e cair na consciência, não, ele está querendo refúgio, né? Querendo escape, né? Através de manobras, né? Não condizentes, né? Não pelo lado do bem. Ele está querendo continuar no mal. Então, simplesmente aumentou a dor. Ele falou, ele disse, né? Eu levo 24 horas por dia pensando em como sair daqui, pô.
Como sair? Ele quer sair dali, pô. E um cara desse desencarna, ele vai para umas regiões dessa, porque o cara, ele não se arrependeu, ele não quer saber de mudar de vida. Uhum. O negócio dele é continuar no crime. Então, adianta ajudar um cara desse? Cara, realmente é muito difícil. Resumindo a história, a coisa não é fácil. A coisa não é fácil, não é fácil. O negócio é não ser muito mal. Pode ser mal, mas só um pouquinho, né? Todo mundo é mal um pouquinho, né? Com certeza. Mas não seja muito mal, não, que depois, ó... Seja muito mal. A sua capivara, meu amigo. Muitos de nós, na verdade, erramos por ignorância, né? Mas a partir do momento que você esclarece... Não tem mais isso, não. Não é mais ignorância. Aí acabou, velho. Você sabia, não sabia? Sabia. Ah, então, meu amigo, vem aqui. Eu te disse. Essa coisa não é fácil. E, ao mesmo tempo, aquilo que a gente fala, né? A esperança, ela existe, né? Existe a recuperação, existe o caminho do bem. Então, meu amigo, busque-o com todas as suas forças. Porque enquanto você estiver nessa barca aí... É isso aí. Esquece. Terminamos por hoje.